Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta para mais uma meditação na Palavra de Deus. E eu quero crer nesta hora que todo mundo está muito calmo, tranquilo, que todos estão bem, passando bem nesta hora. E para isso nós vamos então meditar no tema de hoje. O tema é o seguinte: Jesus, a esperança para a cura de toda dor. Então, Jesus é a esperança para a cura da dor. E quando a gente fala de dor nessa hora, é de conhecimento, de todos, irmãos, que devido à pandemia do novo coronavírus, milhares e milhares de pessoas no mundo estão passando por momentos de dor e sofrimento. E o que me conforta, irmãos, diante desse cenário, é crer que Jesus, Ele é a esperança para nós. É crer que em Jesus nós podemos obter a cura para toda dor e sofrimento. Então, irmão, nós vamos então meditar nesse tema. Que Deus então te abençoe. Abra sua Bíblia, João, capítulo de número 4, entendeu? Não podemos esquecer, vamos orar antes disso, antes de nós meditarmos. Curva a sua cabeça onde você está. Vamos ter uma breve palavra de oração, em nome de Jesus, amém? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de meditarmos na Tua palavra, meu Deus. Ó Deus, e nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja sobre todos nessa hora. Amém. Então vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 4, e vamos ler do versos 46 até o verso de número 53. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Que bom, irmãos, quando a gente tem essa convicção de que Jesus, Ele é a esperança para a cura de toda dor e sofrimento. Olha só, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, então, ele revela um pai, com toda dor e sofrimento, por estar com seu filho doente e à beira da morte. Então, esse homem, esse pai, quando ele descobre, ele sabe que Jesus estava vindo da Judéia para a Galileia, o que ele faz? Ele imediatamente vai até Jesus como sendo a sua última esperança para ver o seu filho curado. Então veja só, esse homem que está indo até Jesus, a Bíblia revela alguns detalhes sobre esse pai. Veja, ele não é um homem, um pai assim, sem recurso nenhum,
não é um pobre coitado, né? Ou seja, é uma pessoa, né, que pela posição dele, ele tinha um certo status, né? Ele era um homem palaciano, né? Ele trabalhava ali como oficial de Herodes Antipas, o rei Herodes. E veja só, esse homem, o cargo dele, né, era um cargo assim, muito prestigiado. Ele era bem visto pela sociedade, ele era um nobre, né? Se vê que ele tinha servos, né, à disposição dele, tinha vários servos, e o cargo dele, né, além de ser um cargo prestigiado ali na cidade, né, era um cargo também revestido de muita autoridade. Ou seja, o desejo dele era uma ordem. Assim era visto por muitos ali. O que esse oficial falava, na mesma hora, eles obedeciam. Agora, e os historiadores também dizem que ele era um homem assim rico, ele não tinha assim problema financeiro nenhum. Agora, quando a gente olha para a situação desse homem, a situação social e a situação financeira, econômica financeira dele, não é difícil de nós imaginarmos que esse pai deve ter tentado, né, levou pelo menos seu filho aos melhores médicos dali da região da Palestina. Com certeza ele deve ter tentado levar aos melhores médicos, não só na Galiléia, mas também na Judéia, em Decápolis e toda aquela área da Palestina, e nenhum deles conseguiu resolver. Nenhum deles conseguiu, então, a cura para a enfermidade do seu filho. A Bíblia não revela sobre detalhes muito da enfermidade do filho, mas que ele estava à morte. Ou seja, então, aí ele vai até Jesus, porque Jesus era a última esperança desse homem aí. Irmãos, quando a gente olha a realidade dessa história aqui, a gente traz para os dias de hoje, a realidade não é muito diferente, não. A gente percebe que tem muita gente que só vai até Jesus depois que ele esgota todos os recursos da medicina. Quando não tem mais recurso na medicina, não tem mais ninguém para socorrer, aí a pessoa então, como última alternativa, ela acaba indo para Jesus, acaba buscando em Deus, né, a solução, a cura para a sua dor e sofrimento. Olha só, para você ver que isso é uma coisa muito comum. Há um tempo atrás eu estava no hipermercado fazendo uma compra, e o que aconteceu? Eu presenciei ali um pai com uma criança no colo, o sangue assim estava pingando assim no rosto, o filho dele deve ter machucado, batido a cabeça em alguma daquelas estantes de ferro ali, aquelas gôndolas de ferro. E quando eu vi aquele pai assim, meio atordoado, sem saber o caminho, a saída do hipermercado, a porta de saída, eu fui até ele e cheguei para esse pai e falei para ele assim, puxa, ele perguntou, onde é a saída? Eu falei, a saída é por ali, mas deixa eu fazer uma oração pelo seu filho. E ele virou para mim e disse assim, não, o meu filho precisa de médico e não de oração. E deu as costas para mim e foi embora. Igreja, meu irmão, minha irmã, eu entendo a postura desse homem, porque eu já fui assim. Eu pensava da mesma forma como ele pensava. Eu pensava, hoje não penso mais. Em 1980 eu estava muito doente, eu não conhecia Jesus ainda nessa época, e eu estava indo para o hospital para me internar, e um vizinho pega uma Bíblia e diz para mim assim, Márcio, leva essa Bíblia para o hospital, quem sabe ela não vai ser útil para você. E eu virei para esse vizinho, seu Sérgio, e falei assim, seu Sérgio, eu preciso de médico, estou precisando de remédio, de repouso, e não de Bíblia. Mas graças a Deus que hoje eu não penso mais assim, né? Hoje, a Bíblia, eu tenho ela como referencial de vida e eu medito nela todos os dias na palavra de Deus. Então, eu conheci Jesus e graças a Deus, então, Jesus mudou a minha forma de ver. Agora vamos olhar novamente para esse pai aqui, né? Veja a realidade dele. Então, já sabendo que ele era uma pessoa que buscou Jesus como a última alternativa, então ele vai até Jesus e chegando ali diante de Jesus, ele então pede para Jesus descer, né? Porque ele morava em Cafarnaum e Jesus naquele momento estava em Caná da Galileia. E olhando para o nível do mar, Caná
Caná da Galileia ficava mais acima do que Cafarnaum, por isso que ele pediu para Jesus descer, vindo para Cafarnaum. E veja, então ele foi até Jesus e por 2 vezes, então ele tentou fazer com que Jesus fosse até a casa dele. E aí Jesus então vai e responde, como está lá no verso de número 50, que nós lemos, Jesus então diz para ele, vai, teu filho vive. Esse homem então creu na palavra de Jesus, voltou para casa e ali a Bíblia relata, né, que no caminho de volta para casa, então ele encontrou os seus servos que vinham lhe trazer a notícia que ele tanto queria, dizendo que o filho dele estava vivo. Ele até chegou a perguntar que horas que tinha acontecido aquilo, para confirmar se não foi exatamente na hora que Jesus falou, e foi exatamente na hora que Jesus tinha dito, teu filho vive, foi a hora que os homens disseram que naquela hora 7ª tinha desaparecido a febre e o menino ficou curado. E creu ele e toda a sua família. Igreja, quando a gente olha para essa realidade, né, tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né, eventualmente, irmãos, a gente enfrenta, né, momentos de dor e de sofrimento. Então, quando você estiver vivendo um momento desse, que faltar os recursos humanos, quando faltarem os recursos da medicina, não esqueça que Deus tem todos os recursos que você precisa. São recursos inesgotáveis. Porque Deus, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então creia, quando faltar esses recursos da medicina, os recursos humanos, não esqueça, Deus tem recursos inesgotáveis para você. Então, quando a gente não olha essa realidade desse texto aqui, né, tomando como base, nós vamos ver que o texto ele revela algumas verdades para aqueles que vão até Jesus, que buscam Jesus para a cura de uma dor ou de um sofrimento. Então, se você é uma pessoa que busca em Jesus curas para a dor e sofrimento, você precisa saber de algumas verdades que esse texto revela. A primeira verdade que o texto revela é que a fé, ela requer ação. Essa é a primeira verdade que o texto revela. Você até esteja agora pensando, mas eu sei disso, mas olha só, a verdade é que a gente crê que Jesus ressuscitou Lázaro. A gente crê que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. A verdade é que a gente crê que Jesus ali, ele ressuscitou a filha de Jairo. Agora veja só, quando a gente vive um momento difícil, um momento de dor e luta, né, a gente acaba achando, né, que Deus não vai realizar esses mesmos milagres em nós. A gente crê em tudo aquilo, mas a gente acaba esquecendo e não acreditando que Deus pode realizar esses milagres em nós. Então, querido, veja só, essa é a realidade que a gente vive, né? E quando a gente vive esse momento, já não crê mais que Deus pode fazer os mesmos milagres na nossa vida, o que acontece? A gente acaba ficando desanimado, fica prostrado, né? E às vezes a gente chega ao ponto de nos prostrar, como aconteceu com o profeta Elias, e às vezes nós até nos encontramos assim, no sentido figurado, né, debaixo de um arbusto, né, debaixo do zimbro, né, sofrendo ali e até às vezes pedindo a morte, como foi o caso do profeta Elias, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4. Então, meu irmão, desse momento de sofrimento, de dor, não fica desanimado, não fica prostrado, né? Levante a cabeça, né? Não desista, né? Jesus, ele é a esperança, então não desista, irmãos. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer como esse oficial fez, o pai dessa criança, né?
não se conforma com aquilo, ele não se conformou, não tem que fazer algo pelo meu filho, eu creio, né? Eu já ouvi falar que Jesus cura, então o que eu vou fazer? Eu vou até Jesus, vou me levantar e vou até ele. E nós vamos ver, irmãos, nós vemos que ele mesmo foi até Jesus, né? É uma viagem de um dia de jornada entre Cafarnaum e até Caná da Galileia, e ele podia ter mandado os seus servos, podia ter ficado ali com seu filho, não, eu vou ficar aqui com meu filho, só dizer para Jesus quem eu sou uma autoridade e eu estou ordenando que ele venha aqui, estou pedindo, venha aqui para curar. Ele podia ter passado essa incumbência para algum dos seus servos, dos seus empregados, mas ele não fez isso. Ele falou, eu mesmo vou me levantar e vou até Jesus para que ele venha até a minha casa. Ou seja, o que é isso? Isso está escrito no verso número 47. Ele falou assim, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte, né? Ou seja, veja, então essa foi a reação dele, mostrando que a fé requer ação. Ele tinha que sair e ir até Jesus. Nós vamos encontrar vários exemplos na Bíblia de pessoas que criam em Jesus e não ficaram estagnadas e foram colocar a fé em ação e foram até o Senhor Jesus, mesmo contra muitas dificuldades. Por exemplo, a Bíblia relata lá em Mateus capítulo 8, um outro palaciano, um centurião, e esse centurião, tendo seu servo ali, o seu rapaz, como ele diz, enfermo, ele vai até Jesus, pedindo que Jesus curasse o seu criado. Veja só, ele foi até Jesus e o que Jesus falou para ele? Jesus, está escrito lá em Mateus capítulo 8, né? Apresentou-se-lhe ao Jesus, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ou seja, logo que ele soube que Jesus entrou em Cafarnaum, ele foi direto até Jesus. Ou seja, a nossa fé, irmãos, ela precisa estar em ação. Então a gente precisa crer nisso. Se você tem fé, não adianta você ficar triste, lamuriando num canto, né? Levante a cabeça e vai ao Senhor Jesus, se humilha diante dele. Nós encontramos relatos de pessoas que se humilharam. Por exemplo, Mateus capítulo 15 fala da mulher cananeia, né, que foi até Jesus ali, se humilhou diante de Jesus, na presença ali dos discípulos, né, e ela ali ficou implorando que Jesus libertasse a filha dela. Ou seja, nós temos vários relatos. Jairo, outra pessoa também que tinha uma posição, se humilhou e foi até Jesus. Ou seja, irmãos, no meio da dor e sofrimento, o texto ele vai nos mostrar que precisamos demonstrar, né, a nossa fé com ação, crendo, né, que o Senhor pode fazer alguma coisa e não ficar estagnado. Ou seja, se você tem fé, você tem que colocar a tua fé em ação. Não adianta ficar chorando num canto, não adianta você ficar triste, né? Vá aos pés do Senhor e o Senhor vai te dar orientação, com certeza. Então, essa é a primeira verdade. Se você tem fé, a fé ela requer ação. A segunda verdade, essa é de muita importância. O texto ele revela que nós devemos ser atraídos até Jesus pelo poder da sua palavra e não pelas evidências dos milagres. Irmãos, infelizmente, né, a gente sabe, né, que tem gente que crê em Jesus, né, só quando ela vê os milagres, quando ela testemunha o milagre ou quando, né, o milagre acontece na vida dela, de um ente querido dela, né, como nesse caso de um filho, né? Ou seja, a maioria dessas pessoas que creem em Jesus, né, por causa das evidências dos milagres, né, por causa dos sinais que acontecem, a maioria dessas pessoas creem em Jesus simplesmente como um milagreiro e não como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, a pessoa diz que crê em Jesus, mas pelo comportamento dela, pelo cotidiano dela, né, pelo testemunho de vida dela, nós observamos que ela crê em Jesus só como um milagreiro. Jesus cura, ele pode fazer isso.
mas ela não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ela não se submete aos princípios determinados pela palavra de Deus e como Jesus gostaríamos que nós andássemos nessa vida. Então veja só, como o pai desse menino demonstrou essa realidade, né? Que ele crê em Jesus, mas por causa dos sinais. Ele queria ver os sinais acontecerem. Veja só, ele disse para Jesus então assim, e lhe rogou, está no verso 47, que descesse para curar seu filho que estava à morte. Né? Quando ele fala isso para Jesus, então Jesus vai e faz um comentário, né, sobre a qualidade da fé dele, que não era uma fé autêntica, entendeu? Que era uma fé que precisava ver um milagre. Né? Então, novamente, então, o que ele faz? Ele interpela Jesus ali, não para com o que Jesus está falando, e ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, esse homem era um homem que tinha fé. Tá? Não resta dúvida, ele tinha fé, né? Mas não era uma fé autêntica. Ou seja, era uma fé, a fé dele acreditava que o filho dele podia ser curado. Mas se Jesus fosse até a casa dele. Ou seja, provavelmente na mente deles, não, Jesus tem que ir lá, ele tem que tocar no meu filho, colocar as mãos, repreender a enfermidade, ou liberar assim alguma palavra rema, alguma palavra que fosse na mesma hora mudar a realidade do meu filho. Ou seja, então ele era um homem, né, que ele acreditava em Jesus, que Jesus podia curar, desde que Jesus fosse até a casa dele. Né? E o detalhe, né, ele ainda demonstrou, né, na segunda vez quando ele interpela Jesus, né, ele falou, Jesus, ok, eu entendi você, deixa esse diálogo para uma outra hora, depois você me ensina melhor sobre crer, essas coisas, mas o importante agora é você ir lá na minha casa, curar meu filho antes que ele morra. Foi o que ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, se o filho dele morresse, não adiantava mais nada. Estava tudo perdido. Para que Jesus ia lá? Olha só, ele acreditava que Jesus podia curar, desde que o filho estivesse vivo ainda, e se ele fosse até a casa de Jesus, até a casa do oficial ali. Né? Agora, essa maneira de enxergar as coisas, né, de crer, nós encontramos outros relatos na Bíblia de pessoas que também tinham a mesma visão que esse oficial aqui, o pai dessa criança aqui. Veja, Marta e Maria, né, também tinham a mesma visão que esse homem. Veja, olha que Marta e Maria, né, conhecia Jesus, os ensinamentos, já tinham assistido várias palestras de Jesus falando sobre o reino dos céus, né, já tinham visto milagres. Mas veja só, o que aconteceu, né, quando Lázaro morreu, seu irmão. A Bíblia relata, no Evangelho de João, capítulo número 11, que Jesus, quando chegou a Betânia, a cidade onde eles moravam, Lázaro já tinha sido sepultado. E aí, Marta e Maria vão até Jesus. Primeiro vai Marta até Jesus, depois vai Maria até Jesus. Ou seja, as duas falaram expressaram o mesmo pensamento para Jesus. Veja o que elas disseram. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Está lá em João 11, capítulo 21. Marta falou isso. E mais para frente, no verso número 32, Maria também falou a mesma coisa. E olha que da primeira vez quando Marta esteve com Jesus, Jesus já tinha dito para Marta, ele disse assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, Jesus tinha falado isso para ela. Está lá no verso número 25 de João, capítulo 11. Ou seja, mas veja, então, Marta e Maria também tinham a mesma visão do pai, desse menino que estava enfermo, esse homem, esse oficial de Herodes Antipas. Veja, no caso, né, do pai desse menino, né, Jesus ainda revelou ali algo que ele não revelou ali para Marta e Maria, porque Marta e Maria ali era uma outra realidade. Jesus tinha ido ali, né? No caso do pai, não. O pai é que pediu para Jesus ir até a casa dele para curar o menino. E você vê que Jesus então ali revelou a qualidade da fé
daquele homem ali, que não era uma fé autêntica, ou seja, era uma fé que precisava de evidência, precisava de sinais, para que ele cresce em Jesus, não como milagreiro, mas para que ele cresça em Jesus como Messias, né? Como Salvador. Ou seja, Jesus disse para ele, como está no verso 48, se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas mesmo assim, Jesus então curou, liberou aquela palavra de cura, e o menino foi curado. Mas olha só, duas coisas que Jesus, quando ele fala isso, ele queria que nós entendêssemos. Primeiramente, Jesus queria que as pessoas fossem atraídas até ele, não pelos milagres para buscarem cura, mas pelo poder da sua palavra, pelas boas novas que ele estava trazendo, pelo o reino dos céus que era chegado até eles, ou seja, e não só para serem curadas. E a outra coisa que Jesus queria que ele soubesse e que a gente precisa ter em mente, não esquecer, que muita gente esquece isso, a segunda coisa que Jesus queria ensinar, irmãos, é que quando a gente crê na palavra de Jesus, a presença dele não é necessária para que o milagre aconteça. Veja, Jesus não está aqui em carne e osso, mas ele não precisa estar aqui em carne e osso para que o milagre aconteça na minha vida, nem na tua vida, não. Se você crê na palavra dele, é mais importante do que você exigir a presença dele. É isso que ele estava ensinando. Foi isso que ele falou para Tomé, quando Tomé disse, eu só vou crer se eu tocar nele. E quando ele apareceu depois para Tomé, ele disse, Tomé, toca aqui em mim. E Tomé, quando acreditou, viu, Senhor meu e Deus meu, aí acreditou que era Jesus, aí Jesus falou, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, irmãos, é isso que Jesus quer de nós, que a gente crê na palavra dele. Quando a gente crê naquilo que está na Bíblia, o que ele falou, o que está relatado, é uma promessa. Porque Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o jeito que Deus quer que a gente se coloque diante dele, a maneira de nós nos colocarmos, crendo na palavra de Jesus, nós vamos ver isso que algumas pessoas testemunharam naquela época que criam na palavra de Jesus. E um deles foi esse centurião, que eu falei agora há pouco, quando ele estava com o servo dele, o criado dele ali enfermo, paralítico ali na cama, doente ali na cama, que ele foi até Jesus. Quando ele relatou para Jesus, pedindo que Jesus o curasse, Jesus, o que ele disse? Eu irei curá-lo, eu vou curá-lo. E lá em Mateus 8, verso 8, olha o que ele disse para Jesus. Ele diz assim para Jesus, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Puxa, eita fé, isso aqui é fé, irmão. Ei, que maravilha, não precisa ver Jesus, crer na palavra. Eu sei que eu não vejo Jesus, mas eu creio que ele está aqui agora. Porque quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ele vai estar presente. Aqui está eu, está o meu filho Davi ali me ajudando nessa gravação. Ou seja, então o Senhor está aqui. Se tiver mais de um emotivo, com certeza ele está aí contigo nessa hora. Você não está vendo, mas você crê na palavra dele. Porque se você crer, vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. E nós vamos ver que outros deram também testemunho, que criam na palavra de Jesus. Pedro foi um. Lá em Lucas capítulo 5, quando fala daquela primeira pesca maravilhosa ali, quando Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, pega aí a tua rede e lança ao mar novamente. Olha o que Pedro falou. Está lá em Lucas 5, verso 5. Veja que demonstração de uma fé autêntica ali nessa hora. Disse assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ou seja, irmãos, veja só, isso é que ele não via peixe, mas acreditou na palavra do Senhor. Então, o que Jesus, ele reprova, entendeu? Você é dele só por causa dos milagres. Não é a fé no milagre. Ou seja, a fé no milagre é uma coisa tremenda, nos aproxima de Deus. Mas o que ele reprova é você ir a ele só por causa dos milagres. Então, igreja, nesse momento de dor, de sofrimento, que nós possamos confiar mais na palavra do nosso Senhor,
e crer, irmãos, que o Espírito Santo nos consola e Ele intercede diante de Deus a nosso favor. Então, você precisa confiar mais no Senhor. Amém? E a terceira verdade, última verdade que eu quero meditar, que esse texto revela para nós, é outra coisa de suma importância. É que a bênção, ela está em nós nos submetermos à vontade de Jesus e de suas palavras. A bênção está em nos submetermos à vontade de Jesus e de suas palavras. Tem muita gente que não submete nem à vontade de Deus e nem toma, né, as palavras de Jesus como uma regra para a sua vida, né? Ou seja, mais ou menos assim, tem muita gente que ora a Deus dizendo para Deus como ela tem que fazer. Ela precisa de algo diante de Deus e diz a Deus, mas faça dessa forma. Por exemplo, a pessoa está com uma necessidade financeira, o salário dela é baixo, está muito endividada, está, precisando de ganhar mais dinheiro. Então ela ora para Deus assim, faz uma oração, Deus dizendo a Deus, você sabe que meu salário está baixo, eu estou precisando melhorar meu lado financeiro, Deus, Pai, toca lá no meu chefe, porque eu tenho certeza que se tu tocares nele, ele pode me promover e assim eu vou ter um melhor salário. Ou seja, o que ele fez? Ele disse para Deus o que Deus tinha que fazer. Na verdade, não deveria ser assim. Ele deveria orar assim, Deus, tu sabe da minha luta, Deus, me ajuda, Deus. O meu salário não está dando mais, eu não sei o que fazer, me ajuda, eu preciso do teu socorro. Aí Deus vai usar os métodos dele. Então essa seria a melhor, mas muita gente não faz assim. Foi isso que esse pai dessa criança fez com Jesus. Por 2 vezes ele induziu Jesus a ir até a casa dele, né, dizendo, Jesus, vai lá para curar o meu filho. E você vê, Jesus então não vai até a casa dele, porque era importante que ele entendesse que Jesus não precisa estar presente para ele ser curado. Ou seja, Jesus ele trabalha na fé daquele homem. Vê como é que Deus é bom demais, como é que a misericórdia dele é grande, Deus. Então ele trabalhou nele e liberou ali a cura do menino. Ou seja, ele foi para casa, né? Jesus disse para ele assim, vai, teu filho vive, né? Ou seja, é isso que Deus quer de nós. Mas nós temos vários exemplos ao contrário, de gente que não se submete à vontade do Senhor quando quer alguma coisa. Marcos, capítulo 10, registram o que eu estou falando. Lembra daquele jovem rico que foi até Jesus? Ele foi até Jesus, né? E disse para Jesus assim, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse, você tem que fazer isso, isso, isso. E no final disse para ele, pega os teus bens todos, vende, dá aos pobres. E veja o que ele falou para Jesus, o que relata Marcos, verso 22, capítulo 10. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Ou seja, irmãos, ele não quis se submeter. Ainda bem que esse pai se submeteu, creu na palavra, não ficou insistindo com Jesus e voltou para casa. Você precisa parar de insistir com o Senhor, o jeito que Ele deve agir na tua vida. Se submeta a Ele, leia mais a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos submetermos mais à vontade do Senhor, né? E à sua palavra. Mas, sobretudo, nos submeter à vontade de Deus para a nossa vida. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Romanos 12, verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Só assim nós vamos ter o socorro muito mais rápido do Senhor, os recursos vindo de Deus para nos curar de toda a dor e de todo o sofrimento. Então, são essas verdades, tem mais verdades, mas eu não posso mais continuar por causa do horário, né? Senão vai ficar muito longa a gravação. Mas veja só, tem mais verdades que você pode meditar. Por exemplo, o texto também ensina que a dor e o sofrimento abrem caminho, né, para nos levar à salvação. Ou seja, a dor e o sofrimento abrem caminho para alcançarmos a salvação. Mas sobre isso eu vou falar numa outra oportunidade. Amém? Então eu convido você agora, né, a curvar sua cabeça aí. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus esse momento aqui, essa breve meditação, corrida demais, mas tem que ser assim por causa do tempo. Curva sua cabeça. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por nos ensinar
que Jesus é a esperança, Deus, para a dor e o sofrimento, Pai. E eu quero te rogar nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos nesta hora. E, Pai, e nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, nos momentos de dor e sofrimento, mesmo quando a nossa fé, Deus, não for aquela fé perfeita, mas que Tu nos ajude, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.